Deus a boca de outro. Então eu coloco minha boca, minha mente, meu coração, tudo à tua disposição. Que eu fale aquilo que o Senhor quer que eles ouçam, que eles precisam ouvir, mas que eu não fale o que não é para ser falado. Que todos entendam, meu Pai, e assim eles possam colocar em prática a tua direção. Que essa palavra nos ensine, nos oriente e nos confronte se for preciso, mas que essa palavra seja cimentada no coração dessa gente, ela não se perca, mas dê muitos frutos para a tua glória. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Gênesis 26:1. Vamos aprender hoje com Isaac. Diz assim, vamos ler primeiro do 1 ao 6. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque aonde? Em Gerar. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Isaque estava num momento difícil, porque veio a fome naquele lugar. É difícil quando você perde um emprego, quando você perde uma venda, quando você perde uma comissão grande. É difícil quando você vê coisas escapando das suas mãos, quando a coisa não acontece do jeito que você espera. Não é fácil. Isaque estava enfrentando um momento crítico, veio fome na terra, mas Deus falou com ele. Na cabeça dele veio logo o pensamento: eu vou fugir para o Egito. Cuidado com os pensamentos que vêm nos momentos difíceis, porque nos momentos difíceis passam muitas coisas na nossa cabeça, e se você não é uma pessoa que consulta Deus, você faz coisas que pensa que vai dar certo e acaba dando errado, porque não foi a direção de Deus. Aprenda nos momentos difíceis falar com Deus, ouvir a voz de Deus, seguir a direção de Deus. Ele pensou logo em fugir, e Deus disse: fique aqui, eu vou te abençoar nesse lugar. Quando você tem esse entendimento espiritual, você pode ter muitas ideias, mas você segue a direção de Deus. Você pode ouvir muitas vozes falando, aqui tem importância de Deus para você. Isso faz a diferença. Assim ele ficou em Gerar. Deus falou com ele, e tudo que Deus promete, ele cumpre. Ele não falha, ele não erra, ele não muda. Agora vamos continuar. Saiba que vem lutas, tá? Saiba que mesmo em aliança com Deus, mesmo obedecendo a Deus, nós enfrentamos lutas. Veio a fome, problemas vêm, mas nós vencemos em nome de Jesus. Agora vamos ler o 7. Diz assim: e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. E chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque:
porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado algum deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós o quê? Um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Olha para mim, por favor. Pensa. Bateu o medo. E Isaac ficou pensando: se eu falar que ela é minha esposa, vão acabar me matando. Ela é muito bonita, vai acabar me prejudicando. Ele errou. Cuidado com os momentos que o medo bate. Você não precisa mentir, você não precisa ficar com medo. Você tem que pedir para Deus eliminar seus medos. O mal gosta que no momento do medo a gente ceda, fale besteira, minta, queira resolver o problema do nosso jeito. Aqui mostra a humanidade de Isaac. Nós também erramos, todos nós erramos. Eu nunca conheci uma pessoa que nunca errou. Nós erramos, aprendemos com os erros dos outros, aprendemos também com os nossos erros, mas aprenda a ter cuidado com os momentos de pressão, cuidado com os momentos que o medo bate. Eu atendi um senhor que ele foi entrando na mão de outros agiotas, porque ele devia uma agiota, e porque não teve dinheiro para pagar naquele dia, apareceu um outro agiota oferecendo dinheiro a ele. E ele foi para a mão do segundo, e aí não parou mais, e outro, e outro, e outro, e outro, e foi se afundando, até que um dia ele tomou uma atitude de fé, e ele foi saindo da mão de um por um. Cuidado com as atitudes que você toma no momento de medo, de pressão. Consulte Deus. Tem coisas que parece que é uma solução, que parece que é uma saída, mas pode ser uma cilada para você se atolar lá na frente. Use a fé com inteligência. Agora vamos ao versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque ele plantava bem, porque a terra era boa. O que diz aí? Porque o Senhor o abençoava. Olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta e olhe para mim. Isaac estava num momento difícil, todo mundo estava fugindo para o Egito, mas ele ouviu a voz de Deus. Se você é uma pessoa de Deus, você vai ver muita gente pensando em suicídio, muita gente se entregando, caindo em depressão, recorrendo para os vícios, mas com você não vai ser assim. Ele viu muita gente indo embora, mas ele ficou porque Deus mandou ele ficar. E quando você obedece o que Deus manda, você vence. Aquele ano era um ano muito difícil, mas Deus abençoou ele. Esse ano de 2025 pode ter começado muito difícil, pode estar muito difícil para você até aqui, não importa. Se você crer, Deus vai abençoar. Quem abençoou Isaac foi quem? Foi Deus. E você tem que ir para a luta sim. Você tem que acordar de manhã e ir para o seu trabalho, para a sua guerra, dizendo: Deus vai abençoar. Não é reclamando, lamentando: poxa, não vendo nada, está cada dia mais difícil, está tão fraco o movimento. Você tem que ir para a sua luta dizendo o quê? Não ouvi. Diga: Deus vai abençoar. Você crê que esse ano Deus vai te abençoar? Você crê que esse ano Deus tem muitas coisas para você? Se você é uma pessoa de fé, pode ter começado mal, diga: vai terminar bem. Diga: Deus vai abençoar 2025. Se você crê, pode estar sendo o ano mais difícil para você, mas quando você crê que Deus vai abençoar, então você não quer saber o que está acontecendo com os concorrentes, você não quer saber quem está se queixando do mercado, do ramo que você trabalha. Você vai vender, você vai conseguir, você vai ter vitórias, porque é Deus que vai te abençoar. Diga: Deus vai me abençoar esse ano. Entendeu? Ele venceu naquela terra difícil, porque da experiência dele? Não, porque Deus abençoou. Claro, ele semeou, ele teve fé, ele obedeceu. Você persevera, você obedece, você faz sua parte,
mas você muda de vida porque Deus abençoa. Agora aqui surge uma coisa, vamos lá, versículo 13, diz assim, quem chegou agora, Gênesis 26, 13: engrandeceu-se o homem e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus, o quê? Não ouvi, fala mais alto, o invejavam. Olha para mim, por favor, escute isso, por favor, não olhe para a Bíblia não, olha aqui para mim. Sempre vai existir invejosos. Tem uns que você nem sabe, porque disfarçam, são atores. Tem outros que você já desconfia mais um pouco, dão indiretas, daqui a pouco começam a dar diretas, a coisa começa a ficar gritante. Você percebe no olhar, você sabe que falam pelas costas de você, você sabe que não aceita o seu sucesso, porque não conhece a sua história. Só você sabe como foi difícil para você começar, como foi difícil para você se formar. Só você sabe as lutas que você enfrentou, noites que você ficou sem dormir, madrugadas que você trabalhou, momentos da sua vida que você nem se alimentava direito. Há quem trabalha aqui desde criança, há quem sempre foi uma luta para ela, mas graças a Deus por isso, por causa das suas lutas, hoje você é forte. O diabo quer filhos fortes, Deus quer filhos fortes. Se você é uma pessoa de Deus, você é forte, e você não reclama pelas coisas que você passou, porque as coisas que você já venceu só te dá hoje mais estrutura para você enfrentar suas lutas. Mas inveja sempre vai ter. Agora, uma coisa que eu não entendo e eu não aceito é uma pessoa de fé ter medo da inveja. Ela pode existir, declarada ou escondida, mas o seu Deus é maior. Ela pode existir, mas Deus não deixa a inveja prevalecer na sua vida. Quem é de Deus não tem medo de inveja. Deus não gosta quando você é uma pessoa que se diz de Deus, se diz de fé, e qualquer coisa errada que acontece com você, deve ser inveja, deve ser inveja. Quer dizer que a inveja é mais forte do que a sua oração, mais forte do que o teu Deus, mais forte do que a tua fé, mais forte do que a palavra de Deus. Não, não é. O problema é que você enxerga a inveja e você dá poder para ela. Mas poder tem o seu Deus, que é maior do que a inveja. Diga: a inveja não vai me derrubar. Sempre vai existir. Tiver inveja do Senhor Jesus, tiver inveja de Isaac, você acha que ninguém vai ter inveja de você? Agora eu vou te ensinar uma coisa. Vamos lá, parei aonde? 15, falta 200 versículos. Tá? Tem que ler a Bíblia, né? E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus faziam o quê? Entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais, guarde esse nome, Abimeleque, tá? Porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Olha para mim, por favor. Esse Abimeleque expulsou Isaque da terra. Expulsou. Todos os poços que Abraão cavou, os inimigos entulharam. E ele chegou para Isaque e falou assim: ó, sai daqui, vai embora. Aprenda uma coisa: lidar com pessoas malignas, você só pode vencer com fé. Se você for uma pessoa sentimental, você fica magoadinho, magoadinha, você fica querendo entender como é que pode uma criatura dessa falar de mim, como é que pode uma pessoa dessa que eu ajudei tanto, onde é que entra na minha cabeça uma pessoa dessa querer tanto o meu mal? Sabe por que ela quer seu mal? Porque ela está cheia de mal dentro dela. E se você for uma pessoa sentimental, você derrete, você desanima, você se entrega, você deixa essas pessoas matarem seus sonhos, você deixa essas pessoas pararem você. Você começa a se sentir injustiçado, você começa a ficar querendo comiseração, e você vai afundando.
Você quer lidar com pessoas malignas? Na fé. O que elas falam, o que elas fazem, entra no ouvido, sai pelo outro. Eu vou seguir em frente. Eu não vou deixar nada entrar no meu coração. Você sabe que quer o seu mal. Você sabe, você percebe que são pessoas que têm olhares pesados, que têm palavras de morte. E se você for fraquinho, fraquinha, sentimental, você se afunda. Eles se uniram contra Isaac. Podem se unir todos contra você. Digo, meu Deus é maior. Quando você é uma pessoa de Deus, você não tem medo dos que se unem contra você, porque pode se unir todos, seu Deus é maior. Pode se unir todos os seus concorrentes, pode se unir familiares, pode se unir inimigos, não importa, seu Deus é maior. Ah, bispo, mas estão falando por trás, estão me dizendo. Ah, quer dizer que seu Deus não te guarda por trás e por diante. Seu Deus está só na sua frente. Ah, isso é? Ah, bispo, mas são pessoas malignas, só precisa ver. Você vai ver o que aconteceu no final da história de Isaac. Deus honra quem é dele. Deus honra. Deus é maior do que qualquer maldade. Você não tem que ter medo de inveja nenhuma. Pode derrubar os outros, mas você que é de Deus, não. Agora, vamos ver o que aconteceu aqui. Mandaram Isaac saiu, foi para onde? Para o vale de Gerar. Versículo 18. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali o quê? Um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço o quê? Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Olha para mim, por favor. Naquele momento que Abimeleque expulsou Isaac, ele foi para um vale. Ele foi para um lugar difícil. É difícil quando começa o deserto, é difícil no meio do deserto, é difícil no final do deserto, das provas, das lutas. Mas quando você permanece na fé, o final é muito bonito. É muito bonito dar testemunho, mas é muito difícil passar pelas lutas até chegar no testemunho. É muito bonito contar vitórias, mas é muito difícil passar pelos momentos que todo mundo está com medo e você está com coragem. Todo mundo está parando e você está avançando. Todo mundo está criticando e você está deixando zombarem, criticarem, e você está indo em frente. É muito difícil, mas no final Deus honra. Deus sabia que Isaac estava ali porque Deus falou. Você está pensando que seu Deus não vê? Que você vem aqui, ouve a voz dele e coloca em prática? Você acha que ele não está vendo você na sua luta, na sua guerra, na sua dificuldade, de repente sem ver nada de bom acontecer? Mas Deus está vendo que você está confiando na palavra dele. Ele cavou um poço, taparam o poço. Ele cavou outro poço, taparam o poço. Ele cavou outro poço, até que deixaram. Aprenda: quem é de Deus não fica traumatizado. Podem ter fechado uma porta, podem ter te expulsado, podem ter te humilhado, podem ter te envergonhado, podem ter te atrapalhado, mas você segue em frente e Deus continua com você. Você não fica traumatizado: não vou mais mexer com isso, não vou, mas não vou não, porque por causa daquilo, porque aconteceu aquilo outro. Não, agora é que eu vou. Se você é uma pessoa de fé, quanto mais inveja, quanto mais duvidam, quanto mais vem contra você, aí é que você se anima e você vai em frente e você vence. Tapava um, ele abria outro. Tapava um, ele abria outro. Fechou uma porta, diga: Deus abre outras. Se você perdeu qualquer coisa
por causa de inveja, por causa da maldade de alguém, fique em paz, porque Deus tem coisas melhores para você. É assim que nós vivemos, não é olhando para trás, não é ficando magoado, culpando A, B ou C. Tem gente que é toda azeda com algumas pessoas, tem gente que você não pode falar com ela o nome de algumas pessoas. Acabou o dia, você perde a amizade dela, não fale o nome de fulano na minha frente. São questões que você deveria ter resolvido lá atrás, para Deus estar te abençoando hoje. Mas você fica com sua mágoa, você fica com seu ressentimento, guardando besteira dentro de você. Quem se prejudica é você, tá? Quem gosta de sujeira é o diabo, e faz você ser fraco por causa dos seus sentimentos. Aí ele diz assim para terminar, aqui é muito legal: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de quem? De Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Lembra do nome que eu pedi para você guardar? Qual foi o nome? Olha ele aparecendo aqui, 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar com seu amigo, e ficou príncipe do seu. E disse-lhes Isaque: por que vieste a mim? Pois que vós me odiais e me repeliste de vós. Olha para mim, por favor, escute isso. Tem gente que quando você vê se aproximar de você, você fica com o pé atrás. Sim ou não? Seja da família, seja do trabalho, seja da sua escola, do seu prédio, do seu condomínio. Tem gente que quando se aproxima, você já fica desconfiado, porque você sabe que não gosta de você, você sabe que quer o seu mal, que já tentou contra você, mas Deus te guardou. Tentou te fazer mal, Deus transformou em bem. Tentou te enlouquecer, e Deus te deu paz, porque Deus é contigo. Diga: Deus é comigo. Quando Isaque viu Abimeleque vindo com aqueles homens, Isaque falou: o que vocês querem aqui? Vocês não gostam de mim? Já viu aquela pessoa direta, que não fica dando volta? O que você está fazendo aqui? Vocês me expulsaram, me expeliram. Qual o motivo de vocês estarem aqui agora? Vamos ver o que aconteceu? Diz assim, versículo 28, Gênesis 26, 28. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor... Tem gente que vai ver que Deus é com você, não para sua glória, tá? Murcha a bolinha, para Deus ser glorificado. Não é para estufar o peitinho e ficar assim, ó, não, porque eu sou isso, eu sou... Não, isso não é nada não. Deus quer tudo e está com a gente. Aí diz assim: que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos o quê? Aliança contigo, que não vos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o quê? E te deixamos ir em paz. Agora tu és o quê? Bendito do Senhor. Então lhes fez o quê? Fala alto, gente. Um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele o quê? Em paz. Olha que bacana. Surge aqui Abimeleque com mais esses dois homens. Isaque pergunta: vem cá, o que é que vocês querem aqui? Estranho vocês aqui, vocês nunca quiseram o meu bem? Eles falam: não, eu vejo que Deus é com vocês, com você. Nós queremos fazer uma aliança com você. Aliança? Não queriam nem dar água para mim. Aí falaram assim: nós nunca te fizemos mal. Tem gente que convive com você e sabe que já te fez mal. Ela fala que não te fez mal, mas a consciência sabe que ela te fez mal. Só que o mal que ela fez, o teu Deus transformou em bem. Mas que fez, e graças a Deus que você não guardou. Tem gente, se tivesse no lugar de Isaque, ia falar tanto desaforo,
ia falar tanta besteira. Tem gente que é doido para poder falar besteira para fulano, para Beltrano. Vou jogar na cara de Beltrano, de fulano. Você não vai jogar na cara, porque Deus não vai te abençoar com o coração sujo. Deus vai te abençoar quando você tiver condições de abençoar quem te fez mal. Porque Isaac fez um banquete. Vem cá, vamos comer aqui. Vocês negaram água, mas Deus me abençoou tanto que eu tenho um banquete para você. Eu tenho um banquete para vocês. Aquilo que vocês pensaram que ia faltar para mim, meu Deus supriu. Está sobrando. Diga, vai sobrar. Diga, eu vou abençoar quem me fez mal. Aí eles comeram. Depois que comeram, eles reconheceram que Deus era com Isaac. Tentaram, foram malignos, mas Deus é muito grande. E naquele ano, foi naquele ano que Deus abençoou Isaac. Que Deus te ajude muito esse ano. Que em nome de Jesus seja o ano de você dar testemunho e glorificar o nome de Deus. Agora eu vou te falar uma coisa: se você for fraco, esqueça coisas grandes. Se você não aguentar a inveja, a pressão, a dificuldade, um momento difícil, esqueça que você nunca vai dar testemunhos grandes. Você pode dar testemunhos pequenos, mas grandes não, porque você não aguenta a sua luta. Você não aguenta pressão, momentos difíceis. Você não aguenta quando as pessoas olham para você com maus olhos, quando as pessoas começam a achar que você é uma coisa que você não é. Você deixa muito isso mexer com você. Mas quando você é uma pessoa de Deus, pode falar de você pelas costas, pode falar na frente, pode se juntar todo mundo, o teu Deus arrebenta e sempre te ajuda. Diga, Ele vai me ajudar esse ano. Fique em pé, diga, Ele vai me ajudar esse ano. Você crê nisso? Eu vou orar agora. Eu vou orar. Deus vira o jogo, tá? Deus vira o jogo. Expulsaram Isaac. Foi lá para o vale de Gerar, gemeu. Mas Deus honrou. Deus honrou aquele ano, o anozinho de luta, mas terminou com vitórias. Daqui a pouco ele jogava uma semente e vinham quantas? 100. E jogava semente e vinha 100. Daqui a pouco você vai ver você plantando e vindo muito, você trabalhando e vindo muito, porque Deus é grande. Vou falar uma coisa para você, posso? Olha aqui, ó. O que eu vou falar agora não conte para ninguém não, tá? O diabo é louco para ver você falar assim, ó, não está adiantando eu orar? Não está adiantando esse negócio de aliança, vou fazer mais aliança não. Já viu aquele casal que briga e qualquer coisa pega aliança? Eu não quero mais casamento não. O diabo é louco para ver você falar besteira. Não está adiantando nada? Eu faço jejum, não adianta, eu oro, não adianta, eu faço tudo que eles falam, não adianta. Ele é louco para sair isso da sua boca. Ele só odeia quando você fala, Deus vai me abençoar. Esse ano Deus vai me abençoar. Eu não sei como, eu não sei de onde vai vir, mas daqui a pouco vai resolver tudo, porque Deus vai me ajudar. Eu não sei se você tem dado alegria ao diabo com palavra de morte, de derrotas, ou se você tem dado alegria a Deus com a postura de fé. Porque pode estar tudo contra, você só tem Deus do seu lado, mas Ele é suficiente para te abençoar, para te dar força, para te guardar. Pode vir ataque de um lado, do outro, lá de trás, lá de pessoas que você ajudou, não importa, Deus é com você. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Graças a Deus, louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Todas as palmas são todas para o Senhor, não sobra glória para ninguém. Receba, meu Pai, o carinho, a consideração do teu povo. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro 4, versículo 17.
Quanto vocês acham? Finalzinho da Bíblia. Quanto vocês acham? Vamos cantar essa música que nós começamos com ela. Muito linda, né? Vamos cantar essa música, vamos lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, 1 Pedro 4,17. Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece. Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Cante forte: eu encontrei teus altares. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu E Deus meu, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Olha, no dia 8 de junho, nós vamos ter Salmos em concert aqui. Uma reunião diferente de todas que você já assistiu. Nós vamos ter uma reunião só para louvar a Deus. As canções que vão ser cantadas serão só salmos. Vai ter as explicações dos salmos, a busca ao Espírito Santo. Se prepare, dia 8 de junho, vamos ter uma noite aqui especial, amém? Me dá uma tristeza quando eu vejo pessoas, sabe, frias espiritualmente. Igual uma pessoa, estava com a minha esposa na rua, eu encontrei uma pessoa que era da igreja, e eu cumprimentei: tudo bem? Nunca mais te vi na igreja. Ah, bispo, quando sobrar um tempo eu vou lá. Quando sobrar um tempinho eu vou lá. Dá ou não dá tristeza? Não é quando sobrar. Deus não quer a sobra da gente, Deus não quer o resto da gente. Somos felizes porque temos a casa de Deus com as portas abertas para nos receber. Sim ou não? Na pandemia, as pessoas choravam nas portas da igreja, querendo entrar e não podia. Tem pessoas que nos assistem pelo Univer, elas estão em países que não tem igreja, e elas dariam tudo para ter uma igreja na cidade delas. Tem gente que viaja horas e horas e horas, porque o país que ela está tem 1, 2, 3 igrejas. Viaja 10 horas, 5 horas para assistir um culto. A igreja que eu me converti, ela era bem pequenininha, cabia 200 pessoas, pequenininha, bem simples. Os bancos, eu lembro, que é mais antigo de igreja, lembra que tinha aqueles bancos de madeira que ficavam 5, 6 pessoas em cada banco, lembra? Eu lembro, era aqueles bancos grandes, né, de madeira, simples, mas me dava o maior prazer de ir na casa de Deus. Não era pela beleza, não é isso aqui, não são os LEDs, não é o ar-condicionado, não são as poltronas, não são as pedras, mas é a presença de Deus. É o prazer de ouvir a palavra de Deus. Quem é de Deus ama a casa de Deus, tem prazer. Quem, se pudesse, morava aqui? Não pode não, vou morar lá na sua casa, tá? Mas uma coisa boa eu tenho para te dizer: a mesma paz que você tem aqui, você vai ter também na sua casa, na rua, no seu trabalho, na sua escola, se você sair com o Espírito de Deus daqui. Vamos pegar pesado hoje, tá?
Levanta aí a palavra de Deus. 1 Pedro 4,17. Em nome de Jesus, meu Pai, nós abrimos a Tua palavra, abrimos o nosso coração para recebê-la e pedimos que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra traga temor, que a Tua palavra, meu Pai, possa despertar os que estão dormindo o sono da morte, que a Tua palavra produza salvação. Tudo que o Senhor me der, eu vou passar fielmente para essas pessoas. O que elas vão fazer, eu não sei. Eu não estou no sapato delas, eu não posso tomar decisões por elas, mas eu posso ensiná-las a Tua palavra. Põe as palavras certas na minha boca e me ajude, meu Pai, para que eu não fale o que não é para falar, mas tudo o que elas precisam ouvir, que elas ouçam. Em nome de Jesus, que o entendimento, meu Pai, do Teu povo esteja aberto. Sim, meu Pai, os ouvidos espirituais também. Em nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Escute bem, eu vou passar o que Deus me deu. O que você vai fazer com a palavra que você vai ouvir é problema seu, mas o que Deus me deu eu vou te dar, que traga temor para você. A Bíblia diz assim, 1 Pedro 4,17: porque já é tempo que comece o julgamento. Por onde? Pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Vamos ler de novo? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha para mim, por favor. Nós somos especialistas, o ser humano é especialista em ver erros dos outros. Você sabe que uma pessoa que não obedece a Deus, não se arrependeu dos seus pecados, está vivendo na incredulidade, na desobediência, na rebeldia, você sabe que se ela não mudar, o final dela vai ser o inferno, o sofrimento eterno. Isso você sabe. Mas eu não quero falar dos que estão lá fora, eu quero falar com você que está dentro da igreja. Por quê, bispo? Porque as pessoas que estão lá fora não estão tendo a oportunidade que você está tendo de conhecer a verdade. O entendimento delas não é igual ao seu entendimento. A quem muito é dado, muito será cobrado. O julgamento vai começar pela casa de Deus. Não pense que está dentro da igreja quer dizer que você está salvo, porque tem muita gente dentro da igreja que quando morrer vai direto para o inferno. Não pense que está dentro da igreja garante a sua salvação. Eu não sei quantas vezes você veio aqui, eu não sei se você tem meses, se você tem anos, se você tem décadas, mas saiba que templo não salva ninguém, não protege ninguém. O que faz a diferença na nossa vida é a nossa obediência à palavra de Deus. Se sua fé não faz você mudar,
se a sua fé não tirou você de lugares que Deus não quer que você esteja, se a sua fé não te separou das amizades erradas, se a sua fé não te separou do pecado, da vida errada, se a tua fé não te levou a largar os vícios, a perdoar, se a sua fé não te levou a largar as coisas que desagradam a Deus, a sua fé é falsa. Você já usou uma coisa falsa? Tem gente que tem uma bolsa falsa, um relógio falso. Ela não fala para ninguém. Quem olha para o braço dela fala: caramba, que relógio, hein? Mas foi baratinho. Baratinho. Ninguém sabe, mas ela sabe que é falso. Tem gente que tem uma bolsa, quando ela passa com a bolsa, as pessoas dizem: olha, essa bolsa aí é uma fortuna. Nada, comprou baratinho, aqui pertinho. Ninguém sabe que é falsa, mas a pessoa sabe. Você sabe se você é verdadeiro ou se você é falso na presença de Deus. Você sabe. Escute bem. Você sabe se você está salvo ou se você está perdido. Você sabe, eu não sei. Eu posso olhar para você, eu vejo o seu rosto, mas Deus vê o seu coração, o seu interior, o que está dentro de você. Deus sabe se você é falso ou se você é verdadeiro. Quem é que Deus procura? Os verdadeiros adoradores, não os falsos. Os falsos podem entrar na igreja física, não na igreja espiritual. Os falsos vão ficar aqui por um tempo, até Jesus voltar. Eles não serão arrebatados, ou até eles morrerem, mas não morrerão salvos. Não porque Deus não quis salvá-los, mas porque eles não mudaram. A sua fé já te mudou? Porque se a sua fé não te mudou, ela não está valendo de nada. É fake, é falsa. Você mudou de religião, você mudou de igreja, mas você ainda não mudou de vida. Você ainda não é o que Deus gostaria que você fosse. E quando o julgamento começar pela casa de Deus, você vai ter uma triste experiência. Não a experiência que os salvos vão ter de serem recebidos pelo Senhor Jesus, dizendo: entra no gozo do seu Senhor. Você vai ter a experiência: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Senhor, mas eu era isso na tua casa, eu tinha anos. Isso não salva ninguém. Ninguém. Não salva ninguém. O que salva é a sua atitude de fé para se entregar a Deus. E não dê desculpas. Eu atendi uma senhora que estava desviada, e ela disse assim para mim, eu conversando com ela, ela falou: não, eu era de uma igreja evangélica. Eu falei: a senhora saiu? Ah, eu saí, porque o pastor fez besteira, e aí eu saí. Pessoal, ninguém escapa do juízo de Deus. Não se preocupe com a vida dos outros. Eu vou prestar conta com Deus. Se eu prego uma coisa e vivo outra, eu não escapo de Deus, nem ninguém. Amém? Mas não use o erro dos outros para justificar o seu erro. O problema dela não foi o erro do pastor. Ela quis justificar o erro dela culpando os outros, mas Deus não vai aceitar essa desculpa. O pastor é o mensageiro, é o carteiro. Você já recebeu carta? Quem já recebeu uma carta? Como é que foi quando você recebeu uma carta? O carteiro chegou, tocou na sua casa, você abriu a porta e perguntou: qual o seu nome? Você tem filhos? Você é casado? O senhor mora onde? Você lembra do nome do carteiro? Lembra nada, tu pegou sua carta e falou obrigado e acabou.
Você queria saber o que estava escrito na carta, se era cobrança, quanto é que veio a fatura do cartão. Você quis logo abrir a multa, você quis logo abrir para ver o que era. Sim ou não? E o carteiro fez a parte dele, deixou a carta. A minha parte aqui é deixar o que Deus me deu, o que Ele quer falar com você. A minha vida, quem presta conta dela com Deus sou eu, não é você. Amém? Então não se preocupe com o pastor, não se preocupe com a vida dos outros, com o levita, com o obreiro. Olhe para Jesus, porque ninguém escapa do juízo de Deus. Vai começar pela casa de Deus. Todo mundo vai ser chamado para a prestação de conta, cedo ou tarde. Todo mundo. Eu, você, meus companheiros. E ai daquele que não tem temor. Pode enganar um tempo, pode enganar 2 tempos, mas daqui a pouco o Pai chama para juízo, porque vai começar na casa de Deus. Amém? Pastor é um mensageiro. Não se apega a pastor, não dá desculpas por causa do erro de pastor A, B ou C. Nós aprendemos a olhar para Jesus, amém? E dar ouvidos à sua palavra. Agora, se você é uma pessoa que quer ser salva, porque se eu fizer uma pergunta, escute bem, eu vou ler um versículo aqui em Tito, coloca aí para mim, esse versículo, Tito 1,16, obrigado, Tito 1,16, leia no telão comigo, você vai entender onde nós queremos chegar. Confessam que conhece quem? A Deus, ou seja, fala, né? Mas negam com quê? Com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Que coisa, né? Olha para mim, por favor. Tem gente que é exatamente assim. Se você perguntar para ela, você quer ir para o inferno? Ela, Deus me livre, está amarrado. Não. Você quer ser salvo? Quero. Mas a vida dela não condiz com o que ela fala. Você já viu aquele jogador que diz que quer ser campeão, aquele atleta, mas ele não treina, mas ele é relaxado? Ninguém acredita que ele vai longe, porque ele não mostra isso. Nós temos que mostrar o que nós queremos. O nosso estilo de vida mostra aonde nós queremos estar na eternidade. Falar que não quer ir para o inferno é fácil. Falar que quer ir para o céu é fácil. Mostrar são outros 500. Deus não se impressiona com o que você fala. Ele chegou a dizer que muitos estavam louvando a Ele com o coração longe dele. Ele conhece todos nós. Todos nós Ele conhece. É triste ver pessoas dentro da igreja se enganando porque quer. Tem gente que não tem o Espírito Santo, e pior, não é não ter, não faz nenhuma questão de ter, não faz questão, não prioriza, não busca. Eu não sei como é que você vai sobreviver espiritualmente falando nesse mundo, com tantas tentações, com tantas ciladas do diabo, com tantas armadilhas. Eu não sei como é que você vai sobreviver sem o Espírito Santo. Eu não consigo acreditar que você vai conseguir sobreviver com uma fé sadia até o fim. Duvido. Você pode até começar bem, mas você vai terminar mal sem o Espírito Santo. É triste ver pessoas acomodadas espiritualmente falando. É triste. Você vê pessoas desvalorizando o principal, que é o espiritual, mas colocando o material lá em cima, as bênçãos lá em cima. É uma força para orar, para pedir as coisas, mas uma fraqueza para buscar o Espírito Santo. Tem
Tem gente que, se nós começarmos a buscar o Espírito Santo aqui, em 5 minutos, ela não tem mais o que falar. Agora manda ela fazer uma oração pela vida financeira. Ó Deus, que o João me pague, que aquela Adriana, meu Deus, consiga, meu Deus, dar o meu dinheiro, que aquela causa saia, meu Deus, que a porta se abra para mim, que essa semana eu venda muito e ela vai embora, que eu saia da mão daquele agiota, que eu consiga pagar o cartão, que a minha loja venda muito essa semana, que a minha empresa venha arrebentar. Agora busca o Espírito Santo. Ela não tem força. Ela tem força se falar para o marido mudar. Meu Deus, faz ele largar aquela amante, aquela bruxa, cai um raio em cima dela. Ela tem uma força para orar pelas bênçãos, mas uma fraqueza para buscar o Espírito Santo. Se o pastor parar de orar, o bispo parar de orar e falar, fale com Deus, silêncio na igreja, funeral. Ela não tem força, ela não entendeu quem é o Espírito Santo. Ela não compreende que é Ele o motivo de nós estarmos de pé. É Ele que nos sustenta. Quantas lutas nós enfrentamos, pensávamos que não íamos aguentar, e o Espírito Santo deu forças. Lutas que hoje nós conseguimos sorrir, mas na época nós estávamos chorando, gemendo. Pensávamos até que não íamos conseguir superar, e o Espírito Santo fez nós tirarmos de letra. Foi Ele. Você já parou para pensar no que Deus fez por você? Você sabe por que o juízo vai começar pela casa de Deus? Porque Deus fez muito por nós. Deus fez muito por nós. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei que a minha vida não valia nada. Eu sei que quando eu cheguei na igreja eu estava cheio de demônios, eu manifestava com demônios. Rose, minha esposa, manifestou com demônios. Minha mãe manifestava com demônios. Minha família toda estava endemoniada. As irmãs da minha esposa manifestavam com demônios. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Ele fez por mim. Ele abriu meu entendimento. Eu li a Bíblia, eu não entendia. Eu não compreendia nada. Eu vinha para a igreja porque eu só podia namorar com minha esposa, sair se primeiro eu fosse para a igreja. A mãe dela era assim. Mas eu não tinha vontade de aprender, eu não tinha entendimento. Eu já falei para vocês que eu sentava na frente e vira e mexe, a reunião em andamento, e eu olhava assim, para o relógio. Só faltava falar para o pastor, pastor, acelera aí, porque eu quero sair com ela. Mas Deus abriu meu entendimento. Olha o que Ele fez. Ele me fez compreender o que eu não compreendia. Eu estava caminhando para o inferno, e Ele me mostrou o caminho do céu. Como é que eu não vou amar esse Deus? Como é que eu não vou servir esse Deus? Como é que eu não vou ser fiel a esse Deus? Ele fez muito por mim, como Ele fez muito pelo povo de Israel. Tirou das garras de Faraó. O Egito era a maior potência da época. Faraó era o homem mais temido, e Deus, com mão forte, tirou o povo das garras de Faraó, abriu o mar vermelho para aquele povo passar, mudou a vida daquele povo, tirou da escravidão, fez tudo pelo povo. Mas o povo achou pouco, e Deus deixou aquele povo morrer no deserto. Os anjos que se rebelaram contra Deus vão tudo para o inferno, e depois para o lago de fogo. Deus não poupou os anjos, Deus não poupou o povo de Israel. Se nós brincarmos com Deus, Deus também não vai nos poupar. Nós vamos nos arrebentar. Não pague para ver. Ninguém brinca com Deus. Pode brincar comigo, mas não brinque com Deus não, porque Deus não deixa ninguém zombar dele, escarnecer dele. Eu não sei se você leva Ele a sério, mas que Ele está tentando salvar você, a mim. Ele está tentando. Ele está tentando. Ele está fazendo de tudo, e você sabe disso. No fundo, você sabe se você está aqui perdido ou se você está aqui salvo, se você é falso ou se você é verdadeiro. A pessoa anda com a coisa falsa, todo mundo acredita que é verdadeiro, e tem gente que não conta a ninguém,
Gente que na mente pergunta, é verdadeiro? É, mas lá dentro é falso. E aí, quando Deus olha para você aqui, Ele está vendo um verdadeiro ou um falso cristão? Uma pessoa que já abriu mão das coisas erradas, que já teve fé para cortar com o diabo, com as coisas que o diabo gosta? Ou uma pessoa que quer ficar na mesa de Deus, na mesa dos demônios? Você tem que escolher que lado você quer ficar. Você está vendo que o fim se aproxima. Qual é a semana que não tem um terremoto? Olha quantos terremotos teve essa semana, Equador, até nos Estados Unidos. A terra não para de tremer. Paquistão e a Índia estão já se bicando para ter uma guerra. Paquistão tem arma nuclear. Está ensaiando aí uma outra guerra. Você está vendo a palavra de Deus se cumprindo. O que está escrito aqui eu creio. Eu não creio no que A fala, B fala, eu creio no que está escrito. Está escrito, então eu creio. Eu temo isso aqui, a palavra de Deus. Se está escrito, eu temo, porque eu sei que vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir. O tempo está acabando. Tratando-se de salvação, não é amanhã, depois de amanhã. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso mostra que vai chegar um momento em que as pessoas vão buscar e não vão achar mais. Entrai pela porta enquanto ela está aberta, porque um dia ela vai fechar. Eu quero ler a última coisa com vocês. Filipenses 3:20. Abre aí, por favor. Filipenses 3:20. Posso ler? Quem estiver sem a Bíblia, acompanhe no telão. E primeiro dinheiro que você pegar, compra uma Bíblia, tá? Primeiro dinheiro que você pegar, compra uma Bíblia. Tem televisão em casa, tem sofá, tem tudo, só não tem Bíblia, né? Então compre sua Bíblia, tá? Diz assim, ó, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está onde? Nos céus, de onde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha para mim, por favor. Vamos falar dessa última viagem agora. Não se iluda com 100 anos, 120 anos aqui nesse mundo. Passa rápido. É só você olhar para a sua idade. Quando nós éramos novos, nós queríamos porque queríamos ficar mais velho. Você ficava louco para ficar de maior, para ficar adulto. Depois que fica adulto, tem saudade da vida da infância. O ser humano é assim. O ser humano é isso. O ser humano é pegar a vida dele e gastar tudo para ganhar dinheiro. Todo o tempo dele, toda a energia dele. Nem da saúde cuida. Depois pega todo o dinheiro para cuidar da saúde. O ser humano vive assim. O ser humano vive deprimido pelo que aconteceu no passado, estressado pelo presente, ansioso com o futuro. É assim que você vê o ser humano. A vida, se você tirar o V da palavra vida, só fica ida. A vida está indo embora. Você está indo. Você está indo embora. Você vai fazer a última viagem. Você mora em qual cidade? São Paulo? Quem mora aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Tem alguém que mora no interior? Mora onde? Campinas. Aqui tem pessoas de vários lugares.
várias cidades, tem pessoas de outros estados, de outros países. Um dia nós vamos fazer a última viagem. Você já viajou? Quem já viajou para outro país aqui? Já viajou, já conheceu outros países? Ou pelo menos um? Quando você foi viajar, você se preocupou com o passaporte. Não foi assim? Você que viajou para outra cidade, ou aqui mesmo dentro do estado, né? Você se preocupou com a sua mala. Você se preocupou com o dinheiro para levar para a viagem. Você viu se lá estava frio, se estava quente, para você levar a roupa ideal. Não é assim? Você se preparou para a viagem. Por que você não se prepara para essa última viagem? A nossa última viagem pode ser para a cidade santa, como você acabou de ler aqui, Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está onde? Nos céus. A sua última viagem, a minha, pode ser para a cidade santa ou para a cidade do horror. Pode ser para morar com Deus ou com os demônios. Pode ser para o céu ou para o inferno. Essa é a última viagem. Essa é a última viagem. Seria bom você hoje fazer uma avaliação mesmo. Deus te chamou aqui hoje para avaliar a sua vida. Veja a sua vida, pese. O que é que você precisa arrumar para essa viagem? Se essa viagem fosse hoje, não quero pensar nisso não, bicho, tá bom. Quer viajar para a cidade do terror? Não se preocupa não, fica tranquilo. Talvez você deve pensar que quando a morte for chegar para você, ela vai te avisar. Ela vai ligar para você no seu zap, vai dizer, amanhã meio-dia. Acho que você pensa isso, que vai ter tempo, né? Muita gente pensava assim. Viajou, mas lá para a cidade do terror. Está lá gritando, chorando, gemendo, e ninguém pode tirar ela de lá. Nunca mais vai sair de lá. Pensar no inferno dói, porque as que entraram lá poderiam ter ido para o céu, mas não quis ouvir Deus, não quis mudar, não quis deixar o erro, a sujeira. Deus não pode fazer nada. Deus pode fazer enquanto você está vivo, falar com você. Ele fala. Bem-aventurado quem dá ouvidos, triste de quem fica protelando, brincando, dando desculpas. Eu não consigo, eu não aguento, eu não tenho forças, eu já tentei. Seria bom você se esforçar mais, se você ama a sua alma. Dá uma olhada, olha para a sua mala, olha para o seu coração, vê se está limpo, olha para a sua consciência, olha para a sua vida diante de Deus e conserta ela enquanto há tempo. Deixa os outros. Eu tenho pessoa da minha família que eu quero que se converta, mas isso não atrapalha a minha comunhão com Deus em nada, porque eu estou fazendo a minha parte e sei que Deus vai fazer a dele, porque está escrito, eu creio na promessa, acabou. Quem crê na palavra de Deus tem paz em relação a isso. Se entrega na mão de Deus, só falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tá bom, não está salvo ainda, não sei se vai se converter agora, se vai se converter no finalzinho da vida, se vai se converter e vai pagar com a vida depois do arrebatamento, vai despertar, vai acordar, não sei. Eu sei de uma coisa, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha vida com Deus. Eu tenho uma alma, e ela não pode correr risco de ir para o inferno. Amém? Pensa nisso. Pensa, eu tenho sido verdadeiro diante de Deus. O tempo que eu tenho de igreja, quem olha para mim já vê Deus.
Eu tenho priorizado o Espírito Santo. Quem convive comigo vê equilíbrio em mim, vê Deus em mim. Se não vê, é falta do Espírito Santo. Você já mergulhou? Quem já mergulhou aqui? Já mergulhou, já fez mergulho alguma vez? Quem já mergulhou? Com cilindro mesmo, quem já mergulhou alguma vez assim? Já mergulhou? Você já viu os mergulhadores como é que eles fazem? Eles mergulham com um cilindro de oxigênio. E aí eles começam a respirar lá embaixo pela boca. Porque tem oxigênio ali. Se acabar o oxigênio, não sobe mais não, hein? Morre lá embaixo. Lá embaixo tem que ser com oxigênio. Aqui nesse mundo tem que ser com o Espírito Santo, tá? Sem o Espírito Santo a gente morre. Sem o Espírito Santo a gente não aguenta não. Valorize o Espírito Santo. No próximo domingo, nós vamos ter o domingo do que eu mais quero. Leia aí, ó. Coloca aí, por favor, ó. Tudo, coloca a arte aqui para mim. Tudo o que eu quero. Tem gente que fala para ela assim, ó, o que é que você mais quer? Ela fala tudo, menos o Espírito Santo. As coisas de Deus não têm esse valor todo para ela. É triste ver isso. Muito triste ver isso. Você pode querer muitas coisas, mas quando você fala assim, ó, eu quero o Espírito Santo, mesmo com várias necessidades, Deus ele age. Ele te dá o Espírito dele. Domingo próximo vai ser o domingo para que